Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. (31 de maio de 1859), Big Ben entra em funcionamento em Londres. O célebre relógio da Torre de São Estevão, na Casa do Parlamento Britânico, com cerca de 98 metros de altura, perto da Abadia de Westminster, em Londres, entra em serviço no dia 31 de maio de 1859. Ele é composto de 4 mostradores de 7 metros de diâmetro e de um sino pesando cerca de 13,5 toneladas. O sino é chamado de Big Ben, como uma espécie de homenagem a Benjamin Hall, ou Ben Hall, o primeiro comissário de trabalhos públicos londrinos, que possuía uma exagerada corpulência. Todo ano ele é regulado, pondo-se uma moeda de 1 penny sobre o mecanismo, se o relógio avança, ou a retirando-a, se ele se atrasa. Após o incêndio que destruiu boa parte do Palácio de Westminster, sede do Parlamento Britânico, em outubro de 1834, um aspecto relevante do projeto do novo palácio era que um grande relógio fosse erguido no alto da torre. O astrônomo real, Sir George Airy, queria que o relógio tivesse uma precisão extrema, inclusive com conferência 2 vezes ao dia com o Observatório Real de Greenwich. Enquanto muitos relojoeiros consideravam que essa meta era impossível, George contava com a ajuda de Edmund Beckett Denison, um conceituado advogado conhecido por sua expertise em relojoaria ou na ciência da medição do tempo. O projeto de Denison, construído pela companhia A. J. Dent & Co., foi finalizado em 1854. 5 anos mais tarde, a própria Torre de St. Stephen foi concluída. Pesando mais de 13 toneladas, seu enorme sino foi carregado pelas ruas de Londres até o pé da torre por uma tropa de 16 cavalos, sob a aclamação de espectadores que ali se postavam. Uma vez instalado, o Big Ben dobrou a primeira badalada em 31 de maio de 1859. Exatos 2 meses depois, no entanto, o pesado badalo desenhado por Denison rachou o sino. 3 anos se passaram antes que um badalo mais leve fosse adaptado e acoplado ao relógio para que o mesmo pudesse funcionar normalmente como previsto. O sino foi girado sobre seu próprio eixo, de modo que o badalo batesse em outra área. A rachadura em si jamais foi reparada. O nome Big Ben originalmente designava apenas o sino, porém mais tarde passou a se referir ao próprio relógio e à torre. Existem 2 histórias principais a respeito de como se mudou o nome de Big Ben. Muitos afirmam que a denominação se deve ao muito caricato Benjamin Hall, um popular comissário de obras públicas de Londres à época da construção. Outra história famosa conta que o nome do sino se devia ao famoso pugilista peso-pesado Benjamin Colt, porque era o maior dos sinos daqueles tempos. Mesmo depois que uma bomba incendiária destruiu o plenário da Câmara dos Comuns durante a Segunda Guerra Mundial, a Torre de St. Stephen resistiu e o Big Ben continuou a funcionar normalmente. Sua famosa precisão cronométrica é regulada por uma pilha de moedas colocadas no imenso pêndulo do relógio, garantindo um movimento constante e regular dos ponteiros o tempo todo.
À noite, as 4 faces do relógio, cada qual com 3 metros de diâmetro, são iluminadas. Para conhecimento público, uma luz sobre o Big Bang também permanece acesa quando o parlamento está em sessão. Hoje na História. Texto original Max Altman. Edição de áudio Laila Manoeli. Narração Você José já Igor. fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br/apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoie@operamundi.com.br. Obrigada!